que essa lei faz? Essa lei nos aproxima de Deus, nos conduz para a perfeição de Jesus. Então essa lei vai nos aproximando cada dia mais de Deus. A lei antiga conduzia para afastamento de Deus. A lei nova nos leva e nos conduz para Deus. Então agora uma nova vida no Espírito. E o Espírito Santo sempre vai nos guiar para Deus. Nunca ao contrário. Olha só, é uma nova lei, lei do Espírito. Tanto faz falar do Espírito Santo, como lei de Cristo, como lei de Deus. A mesma. A lei de Deus, a lei do Espírito, então vai nos guiando para Deus. O objetivo é nos conduzir para Deus, passando sempre por Jesus. Então essa orientação do Espírito Santo sempre vai passar por Jesus. Somente através do Filho se chega ao Pai. Então Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o Espírito Santo vai sempre nos conduzir a Jesus para chegarmos ao Pai. Então essa lei do Espírito é essa. Então os irmãos, lembrem-se de uma coisa. Jesus diz: a carne é fraca, mas pecado não é vitamina. A carne não pode ser alimentada. Essa tendência nossa pecaminosa, que nós chamamos de carne, não pode ser alimentada. Não. Nós temos que refrear a carne. Nós temos que combater a carne. Nós temos que vencer esses desejos maus, malignos, que nos conduzem para longe de Deus. A vida do crente é uma luta constante contra o pecado. Então viva de maneira santa. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então a orientação da Bíblia é que a carne deve ser mortificada. Nós somos crucificados com Cristo. Então essa carne que tinha poder sobre nós, a ambição, a cobiça pelo pecado, deve ser totalmente vencida. É isso que ensina a palavra de Deus. Não ensina que nós podemos pecar, não tem nada não, nós somos assim mesmo, nós pecamos. Esquece esse ensino aí, esse ensino é diabólico. Nós temos que lutar contra a carne, lutar contra o pecado. Parte 2, a vida no Espírito pressupõe oposição à natureza adâmica. Romanos 8, de 5 a 17. Então vamos ver aí, tópico 1, a velha inclinação, tópico 2, a nova inclinação. E o tópico 3, a nova filiação. Então vamos ver aí o que diz Romanos 8, de 5 a 17. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então nessa parte 2 nós temos então aí o tópico 1, a velha inclinação, que diz: Paulo usa o verbo grego phronel, traduzido aqui como inclinar, com o sentido de colocar a mente em algo. A natureza adâmica, mesmo destronada, continua requerendo seu antigo lugar. Na carta aos Gálatas, Paulo mostra que a carne milita ou guerreia contra o Espírito. Gálatas 5,17. Essa guerra acontece na esfera da mente, quando esta deseja, o grego aí, epitimeu, contra o Espírito. Ainda na epístola aos crentes da Galácia, o apóstolo explica que a carne e o Espírito são duas forças opostas entre si. Gálatas 5, 16 e 17.
Todos os crentes salvos, quer sejam novos convertidos, quer não, são objetos dessa inclinação da antiga natureza. Ceder essa inclinação é ceder à morte, Romanos 8,6. Nessa inclinação interna da velha natureza, a carne está no comando. Quando a carne assume o controle, o espírito fica de fora. Então veja só, existe uma guerra na vida do crente. E todo o tempo o crente está aí sendo chamado para a velha vida, a velha natureza. O pecado fica atraindo, chamando, vem para cá, volta, estava tão bom. Então é a velha natureza, a carne, né? Ela chama para o pecado, ela clama pelo pecado. Olha, a carne é capaz de chorar, de gemer, de sofrer, de fazer de tudo para você voltar para ela. Ela é uma amante apaixonada. Ela quer porque quer atrair você para lá. Mas você tem que resistir. Então a carne, aquela ambição, aqueles desejos antigos voltam a te provocar, a te chamar. E você tem que saber, é bom, o seu corpo gosta disso. Sua natureza quer isso. É bom? Ah, é muito bom. Mas eu não vou fazer. É bom, mas eu não quero. Então você tem que saber para que lado você vai se inclinar. Você tem que saber que lado eu quero. O que eu quero para o meu futuro? Para onde eu vou se eu ceder? Então você tem que fazer essa reflexão. Toda vez que vier essa coisa, você tem que fazer a reflexão. Para onde eu quero ir? Se eu fizer, eu vou para lá ou vou para outro lugar? Então você coloca diante de você sempre. Aí, Nova Jerusalém, nova terra, novos céus, com Deus eternamente. E coloca do outro lado, Satanás, né, o inferno. Coloca o lago de fogo, o destino final daqueles que cederem à carne. Então sempre que vier a provocação, o chamamento para a velha vida, a velha natureza, então você vai colocar diante de você esses dois caminhos aí. Isso você vai escolher, é claro, o caminho de Deus. Esse é o caminho que eu quero, viver eternamente com Deus. Então para mim chegar a esse lugar que eu quero, eu tenho que bater nesse outro. Eu tenho que enfrentar esse outro, eu tenho que confrontar esse outro que vem para me levar para outro caminho. Então eu tenho que confrontar e vou me aproximar mais de Deus. Então sempre que vier a luta, você confronta, afasta o mal e siga o bem, siga o Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo, que vai nos conduzir sempre para Deus, para a vida eterna com Deus. Então lembre-se sempre, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Vamos ver o que diz Gálatas 5 aí, versículo 16 em diante, que diz assim: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos adverti antes, que os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então nós vimos claramente aí dois caminhos. Os que querem seguir a carne, os pecados que eles vão cometer, e o destino deles é o inferno e depois lago de fogo e enxofre, para sempre. E aqueles que vão viver segundo o Espírito. Então você vai ver que só tem coisa boa. Não existe nada contra você fazer essas coisas boas. Então você vai ser guiado pelo Espírito a fazer coisas boas, a agir de maneira correta e caminhando sempre para a vida eterna com Deus.
Então, o tópico 2, a nova inclinação. Em oposição à velha natureza adâmica, também denominada de natureza pecaminosa, ou ainda de velho homem, Paulo mostra a inclinação do Espírito. Ele afirma que a inclinação do Espírito produz vida, Romanos 8, 6. A palavra grega inclinação usada aqui por Paulo é phronema, cuja raiz vem de phronel, inclinar. Fica bastante evidente a participação do crente no processo da salvação. Ele precisa andar na esfera do Espírito a fim de que não ceda aos desejos da carne. Assim como o crente tem o seu papel no processo da salvação, escolhendo ou não receber a graça de Deus, da mesma forma ele agora, como regenerado em Cristo, também tem a escolha para andar ou não no Espírito. Assim como respondemos ao chamado de Deus para a salvação, devemos da mesma forma responder ao chamado de Deus para a santificação. Nessa inclinação da nova criatura em Cristo, o Espírito está por dentro, isto é, no comando, e a carne está por fora. Não está mais no comando, pois foi destronada. Então olha só a nova situação. Você imagina, para você ser salvo, você ouviu o Evangelho e você tomou a decisão. Quero ou não? Para você que toma a decisão. Deus não vai te forçar a ser salvo. Então você escolheu, eu quero ser salvo, eu quero viver uma vida com Deus a partir de agora. Assim também é o processo da santificação. Você que vai decidir, eu quero continuar santo ou não. Se você pegar a inclinação, ou seja, se você pegar o desejo da carne, ela vai te conduzir para longe de Deus. Se você pegar o rumo do Espírito Santo, então ele vai te conduzir para Deus. Quem é que escolhe? Nós. Os crentes vão escolher. Você quer viver que tipo de vida? Se você escolher atender os desejos da carne, ou seja, atender os desejos pecaminosos, você vai se afastar de Deus, você vai perder a sua salvação. É evidente isso. E se você decidiu seguir a Deus, então você vai lutar contra essa velha natureza, contra essa carne, contra o homem do pecado, né? Então você vai vencer isso. E você vai seguindo, vai sendo cada dia mais santo, santificando-se cada dia mais. Olha lá, o que diz a Bíblia, não é isso em Apocalipse? Quem é santo, santifique-se mais ainda. Não para não, porque quem para, acaba voltando. Então você não para, a vida inteira você vai se santificando mais. Santificar quer dizer o quê? Se separar mais para Deus, se aproximar mais de Deus. Quem é que nos conduz a Deus? O Espírito Santo. Quanto mais comunhão com Ele, mais próximo nós vamos ficando de Deus. Então você olha, o Espírito Santo mora dentro de nós. Então ele que vai assumir o quê? O controle. O corpo nosso está do lado de fora. O Espírito está lá dentro. Ele assume o controle. Então não é o nosso corpo que vai mandar em nós. Não é os desejos da carne externos que vêm que vai vencer. Não. O Espírito Santo está dentro de nós, ele assumiu o controle, ele que tem que ter o controle, ele que vai nos conduzir para Deus. No tópico 3 nós temos aí a nova filiação. Essa nova inclinação a qual o apóstolo se referiu só se tornou possível porque os justificados em Cristo Jesus passaram a ser guiados pelo Espírito de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Esse privilégio que tornou possível ao crente ser orientado ou guiado pelo Espírito aconteceu porque Deus nos deu a adoção de filhos, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai, Romanos 8,15. Como filhos agora somos a habitação do Espírito Santo, que em nosso interior dá testemunho dessa nova filiação recebida, Romanos 8,16. Então veja só, os que são guiados pelo Espírito Santo, esses que são filhos de Deus. Os que não são guiados pelo Espírito Santo, mas são guiados pela carne, pelos desejos pecaminosos, esses não são filhos de Deus. Então você tem que ver qual é a sua situação. Você é filho ou não? Então filhos de Deus são aqueles que ouvem a direção, seguem a direção do Espírito Santo, estão caminhando para Deus. E se você está caminhando para Deus, automaticamente é porque você está vencendo o pecado, está vencendo a carne, está vencendo os desejos pecaminosos.